pessoal? Bem-vindos a mais The Deep Dive. Ó, Hoje a gente vai mergulhar num assunto super interessante. A legislação ambiental brasileira. isso aí. É isso aí. Vamos desvendar como o Brasil tem se preocupado com a sustentabilidade ao longo dos anos através das leis. Preparados para essa viagem? Com certeza. E para essa aventura, a gente vai usar como guia a Constituição Federal, a Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza Nossa. e a Lei da Cooperação Federativa em matéria ambiental. É muita coisa importante para a gente desbravar. É verdade. E antes da gente começar, me conta uma coisa. Você já parou para pensar como o Brasil protege o meio ambiente? Boa pergunta. Quais leis garantem o ar que a gente respira, a água que a gente bebe e a natureza que a gente admira? Vamos descobrir juntos. Começando pela base de tudo, a Constituição Federal. É. O artigo 225, por exemplo, é um marco, porque ele garante o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele coloca a natureza como um bem de uso comum do povo, essencial para ter uma vida saudável. E mais, determina que o poder público e todos nós temos o dever de proteger o meio ambiente para gerações presentes e futuras. É como se a Constituição dissesse: olha, gente, o meio ambiente é um patrimônio de todos nós e a gente precisa cuidar dele direitinho. E por falar em patrimônio, sabia que a Constituição destaca a importância de alguns biomas específicos. Sim. A floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira. Cada lugar é incrível, né? Já teve a oportunidade de conhecer algum desses lugares, Berlim. Sem dúvida, são lugares maravilhosos. É. E importantíssimos para o Brasil. E a Constituição vai além, determinando também que quem explora recursos minerais tem a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado. Não basta só explorar, tem que cuidar e deixar tudo em ordem. A Constituição já deixa claro que o negócio é sério mesmo. E falando em coisa séria, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei No. 9.605 de 1998, também não está com a brincadeira. Pois é, essa lei foi um passo fundamental para a proteção ambiental no Brasil. Ela define como crime várias ações que prejudicam o meio ambiente, como, por exemplo, explorar peles e couro de anfíbios e répteis sem autorização. Sabe qual a pena para quem faz isso? De 1 a 3 anos de prisão, além de multa. Caramba, essa lei realmente pega pesado, mas é justo, né? Afinal, estamos falando da proteção do nosso planeta. E já que a gente está falando de proteger o planeta, a gente fala sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei NU 2305 de 2010. Vamos. Ela veio para colocar ordem na casa em relação ao lixo, você não acha? Com certeza. Essa lei trouxe a ideia da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Isso quer dizer que todos nós, desde quem fabrica até quem consome, temos um papel na hora de lidar com o lixo. A lei também destaca o princípio dos 5 R's. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Na sua rotina, qual área você acha que coloca mais em prática? E qual deles você precisa se dedicar mais? Olha, eu confesso que preciso me esforçar mais para recusar embalagens plásticas desnecessárias. Mas tem razão, a responsabilidade de todos. Agora, que tal a gente viajar para um lugar mais tranquilo? Vamos falar sobre as áreas protegidas do Brasil, aquelas que a gente vê nos documentários, sabe? Ah, sim. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a Lei 9.985 de 2000, é responsável por proteger esses verdadeiros santuários ecológicos. Incrível, né? Esses lugares são realmente especiais. A lei define diferentes categorias de áreas protegidas, cada uma com um objetivo específico. Por exemplo, as estações ecológicas, que são voltadas para a pesquisa científica. Sim. Os parques nacionais, que permitem visitação, mas com foco na preservação da natureza. Legal. E as reservas extrativistas, que permitem o uso sustentável dos recursos naturais pelas comunidades tradicionais. Ou seja, elas podem usar os recursos da natureza, mas de um jeito que não prejudique o meio ambiente. E aí, qual dessas áreas te desperta mais curiosidade? Qual você gostaria de visitar? Difícil escolher só uma. Acho que as reservas extrativistas me encantam bastante. É inspirador ver como as comunidades tradicionais conseguem viver em harmonia com a natureza, usando seus recursos de forma sustentável. E para a gente finalizar essa nossa expedição legislativa, que tal falarmos sobre a Lei da Cooperação Federativa em matéria ambiental, a Lei Complementar NU 140 de 2011. Boa. Essa lei veio para organizar como a União, os estados e os municípios dividem as responsabilidades pela proteção do meio ambiente. Afinal, cuidar do meio ambiente em um país gigante como o Brasil exige um esforço conjunto, você não acha? E sem dúvida. E uma das ferramentas importantes que essa lei define é o licenciamento ambiental, uma espécie de selo de qualidade, que garante que as atividades e empreendimentos estejam funcionando de acordo com as normas ambientais, diminuindo os impactos negativos no meio ambiente. Exatamente. A lei define direitinho quem é responsável por licenciar
a cada tipo de atividade ou empreendimento, evitando confusões e garantindo que a gestão ambiental funcione da melhor forma. É fascinante como a legislação ambiental brasileira evoluiu, buscando sempre proteger a natureza e garantir um desenvolvimento sustentável. Mas é importante lembrar que a jornada ainda não acabou. O que você acha? Verdade, a gente ainda tem muito trabalho pela frente, como combater o desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas. As leis são ferramentas importantes, mas a mudança de verdade depende do nosso compromisso em adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia. Afinal, a lei nos dá o caminho, mas a decisão de seguir em frente é nossa. Perfeito. E por falar em seguir em frente, que tal a gente se aprofundar um pouco mais na Política Nacional de Resíduos Sólidos? Afinal, ela impacta diretamente a nossa rotina, né? Bora lá. Vamos analisar como essa lei influenciou a sociedade e quais resultados ela já alcançou. Acompanhe a gente na próxima parte do The Deep Dive para continuarmos essa conversa sobre sustentabilidade e legislação ambiental no Brasil. E aí voltamos para a nossa imersão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lembra que a gente estava falando sobre responsabilidade compartilhada e os 5 R's? Sim. Pois é, essa lei é bem completa quando o assunto é lixo, pensando em todo o ciclo de vida dos produtos, desde a fabricação até o descarte. Verdade. E para essa responsabilidade funcionar de verdade, a lei criou os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. É como se fossem guias que orientam empresas e órgãos públicos a lidar com o lixo da maneira correta, né? Exatamente. Esses planos detalham tudo. Como o lixo é produzido, como deve ser embalado, transportado, tratado e, finalmente, onde deve ser descartado. A lei não deixa nada de fora. E tem mais. A lei também se preocupa com os catadores de materiais recicláveis, que são peças fundamentais na reciclagem. Afinal, sem eles, muita coisa não seria reaproveitada. Sem dúvida. A Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva a inclusão dos catadores, tanto através da contratação de operativas quanto pela criação de sistemas de coleta seletiva. Falando em coleta seletiva, ela é essencial para garantir que os materiais recicláveis sejam separados do resto do lixo e encaminhados para a reciclagem, né? Afinal, não adianta ter boa vontade se o material reciclável se perde no meio do lixo comum. Exatamente. A coleta seletiva é o primeiro passo para uma reciclagem eficiente. E ela vai além, determinando a logística reversa. Ou seja, quem fabrica, importa, distribui e vende produtos tem que criar sistemas para receber de volta esses produtos depois que a gente usa. A logística reversa é especialmente importante para produtos que podem prejudicar o meio ambiente se descartados de qualquer jeito, como pilhas, baterias e eletrônicos. Imagina o estrago que esses materiais podem causar na natureza se forem parar no lugar errado. Pois é. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que alguns produtos, como embalagens de agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus e lâmpadas, precisam ter sistemas de logística reversa funcionando. É uma forma de garantir que esses materiais tenham um destino correto. Ou seja, não basta consumir, a gente também precisa se responsabilizar pelo descarte correto dos produtos. E a lei incentiva acordos entre o governo e as empresas para a implantação da logística reversa, o que facilita bastante esse processo. Esses acordos são importantes para definir as responsabilidades de cada um e garantir que os sistemas funcionem da melhor forma. Afinal, a colaboração entre governo e empresas é fundamental para que a logística reversa seja eficiente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é realmente inovadora, colocando o Brasil em um lugar de destaque na gestão de resíduos sólidos. E ela também aborda um tema crucial: a responsabilidade por danos ambientais. Afinal, quem causa dano ao meio ambiente precisa ser responsabilizado, né? Com certeza. A lei deixa claro que quem causa dano ambiental por causa da má gestão de resíduos sólidos precisa reparar os danos. É uma forma de garantir que as empresas e as pessoas tomem cuidado com o meio ambiente. E essa responsabilidade não fica só com quem gera o lixo, mas se estende para todos os envolvidos, como quem transporta e quem trata e descarta o lixo. Afinal, todos têm um papel na gestão de resíduos sólidos e precisam agir de forma responsável. Exatamente. A lei busca garantir que todos os elos da cadeia de gerenciamento de resíduos sólidos atuem de forma responsável e sejam responsabilizados em caso de problemas. É uma forma de proteger o meio ambiente e garantir a saúde da população. E para finalizar nossa análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não podemos esquecer da educação ambiental. Afinal, de que adianta ter leis se as pessoas não sabem como agir? Concordo. A educação ambiental é fundamental para conscientizar as pessoas sobre a importância da gestão correta dos resíduos e para que elas mudem seus hábitos. É preciso mostrar para as pessoas como elas podem fazer a diferença na prática. Pois é. Não adianta ter leis avançadas se a população não estiver consciente do seu papel na gestão dos resíduos. É preciso que cada um faça a sua parte, separando o lixo em casa, descartando os materiais recicláveis nos locais corretos e repensando seus hábitos de consumo. Afinal, pequenas ações podem gerar grandes resultados. Com certeza. A Política Nacional de Resíduos Sólidos nos dá as ferramentas para construir um futuro mais sustentável, com menos lixo e mais respeito ao meio ambiente. Cabe a cada um de nós usar essas ferramentas da melhor maneira possível. Agora, que
tal a gente se aventurar pelas unidades de conservação do Brasil? Vamos conhecer esses santuários ecológicos e entender como a lei protege esses tesouros naturais. Preparado para essa expedição? Vamos lá. Começando pela Lei No. 9.985 de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUSRIT, essa lei é fundamental para proteger a rica biodiversidade brasileira. O SNUSRIT define várias categorias de unidades de conservação, cada uma com suas características e objetivos específicos de manejo. É como se cada categoria fosse um tipo diferente de área protegida, com regras específicas para garantir a preservação da natureza. Exatamente. As unidades de conservação se dividem em dois grandes grupos: proteção integral e uso sustentável. No grupo de proteção integral, a ideia é preservar a natureza com o mínimo de interferência humana possível. A gente tem categorias como estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Já no grupo de uso sustentável, o objetivo é conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. É como usar os recursos da natureza de um jeito que não prejudique o meio ambiente. Nesse grupo, a gente tem categorias como área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Nossa, quanta categoria! Mas com certeza essa divisão ajuda a proteger a diversidade da natureza brasileira, né? Cada área com suas características e necessidades específicas. Exatamente. É como se cada categoria fosse uma ferramenta diferente para proteger a natureza. E para entender melhor como funciona essa proteção, vamos começar explorando as categorias de proteção integral. Preparado para conhecer esses lugares onde a natureza reina absoluta. Com certeza. Vamos lá. E cá estamos nós, prontos para a última parte da nossa expedição pelo mundo da legislação ambiental brasileira. Hoje a gente vai explorar um terreno bem interessante. Que tal? Vamos nessa. Hoje a gente vai falar sobre as medidas para colocar em prática um programa de desenvolvimento sustentável e como o Brasil encara os desafios das mudanças climáticas. É um assunto super relevante. Com certeza. E já que a gente falou tanto em responsabilidade compartilhada, que tal a gente relembrar algumas ações que cada um de nós pode adotar para ter um futuro mais verde? O uso de novos materiais na construção, por exemplo, me parece uma ótima iniciativa. O que você acha? Sem dúvida. Afinal, a construção civil é um dos setores que mais consome recursos naturais. E se a gente repensar a organização das nossas cidades? Uma reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais, pensando na integração entre o campo e cidades menores, pode contribuir para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. Faz muito sentido. E não podemos esquecer de garantir acesso a serviços básicos de qualidade para todos. Saúde, educação e moradia digna são a base para uma sociedade justa e sustentável. Afinal, não adianta ter um planeta saudável se as pessoas não têm uma vida digna. Concordo plenamente. A sustentabilidade precisa ser vista de forma completa, incluindo as dimensões social, econômica e ambiental. E por falar em dimensões, o Brasil, com seu tamanho continental, tem um potencial enorme para desenvolver fontes de energia renováveis. Já pensou nisso? É verdade. Energia solar, eólica, geotérmica. Investir nessas fontes limpas e renováveis é fundamental para diminuir a nossa dependência de combustíveis fósseis e para combater as mudanças climáticas. Afinal, a gente precisa cuidar do planeta para as futuras gerações. Com certeza. E, falando em mudanças climáticas, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a Lei No. 9.187 de 2009, é um marco importante para o Brasil. O que você acha? Sem dúvida. Essa lei define os compromissos do Brasil para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e para se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. Isso. E parece que um dos seus principais instrumentos é o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que define metas e diretrizes para vários setores da economia. Exatamente. E a lei também cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que financia projetos e ações para combater e se adaptar às mudanças climáticas. É um passo importante para o Brasil se tornar um país mais sustentável. E a lei também reforça a importância de preservar e recuperar os nossos biomas, especialmente aqueles considerados patrimônio nacional, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira. É fundamental proteger esses ecossistemas que são tão importantes para regular o clima, conservar a biodiversidade e garantir o bem-estar da população. Com certeza. E a lei incentiva o desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SCE. Esse sistema busca criar um mercado de carbono no Brasil, incentivando as empresas a reduzirem suas emissões. Parece uma forma interessante de usar mecanismos de mercado para estimular a transição para uma economia mais sustentável.
A Política Nacional sobre Mudança do Clima também destaca a importância da pesquisa científica e tecnológica para desenvolver tecnologias limpas e para nos adaptarmos aos impactos das mudanças climáticas. Sem dúvida, investir em ciência e tecnologia é essencial para encontrar soluções inovadoras para os desafios da sustentabilidade. Afinal, a gente precisa usar a criatividade e o conhecimento para criar um futuro mais verde. E para a gente finalizar nossa conversa, que tal destacarmos algumas ações que cada um de nós pode fazer no dia a dia para ter um futuro mais sustentável? A reciclagem, por exemplo, é fundamental. Verdade. Separar o lixo em casa e destinar os materiais recicláveis para coleta seletiva ou para os pontos de entrega voluntária faz toda a diferença. E reduzir o consumo de água e energia também é essencial. Pequenos hábitos como fechar a torneira enquanto escovamos os dentes, tomar banhos mais curtos e apagar as luzes ao sair de um ambiente já ajudam bastante. E que tal a gente escolher produtos mais duráveis e com menor impacto ambiental? Priorizar produtos com embalagens recicláveis ou reutilizáveis e evitar o consumo excessivo de produtos descartáveis também são atitudes importantes. Afinal, pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Com certeza. E claro, não podemos esquecer da importância da mobilidade sustentável. Usar o transporte público, andar de bicicleta ou fazer caminhadas sempre que possível contribui para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e para uma vida mais saudável. E para terminar aqui, tal a gente se engajar em causas socioambientais, participar de GIGs, cobrar ações do poder público e conscientizar amigos e familiares sobre a importância da sustentabilidade. São atitudes que multiplicam o impacto positivo. Afinal, a mudança começa com a gente. A jornada rumo à sustentabilidade é uma construção coletiva que exige o compromisso de cada um de nós. A legislação nos dá o caminho, mas a transformação real depende da nossa atitude. É isso aí. Chegamos ao fim da nossa imersão na legislação brasileira para a sustentabilidade. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para você. Agradecemos a companhia e esperamos te encontrar nos próximos mergulhos profundos aqui no The Deep Dive. Até a próxima.